Questão, galerinha, eu vou falar baixo, tá todo mundo dormindo já aqui na casa dos meus amigos, mais de 100 mil seguidores, deve ter gente dormindo já, então vamos falar não muito alto. E hoje é dia 6 de fevereiro, 23h53, só consegui entrar agora e chegando em 700 pessoas ao vivo, uma coisa impressionante. Essa galera mostra, essa galera não dorme. Se puderem convidar os amigos, vocês têm uma ferramenta que é esse bonequinho aqui, convidem os amigos, vamos dar um share, vamos acordar o Brasil, vamos comentar. Mas aí chegando passamos de 700 pessoas, uma coisa impressionante. Eu vou procurar não ser político, vou procurar não manifestar a minha opinião, vou procurar ser técnico, porque esse é o próximo passo que nós vamos acompanhar. Então, peço desculpas se aqueles estão achando que eu vou me manifestar de um lado ou do outro. Eu vou dar opiniões técnicas do procedimento de escolha de ministro do STF. Aliás, o Big Brother já foi a eliminação hoje. Hoje é dia de eliminação, terça-feira ou segunda-feira. Eu não sei mais negócio de Big Brother, tem negócio de Big Brother. Então volta pra cá. Eu não vou analisar o aspecto, mas vou fazer comentários rápidos desse procedimento. Vamos lá, gente. Como todos sabem, o processo de escolha de ministro do Supremo é um processo político. É um processo político e que o Constituinte originário de 88 assim definiu esse procedimento. E esse procedimento, ele depende da participação do chefe do Poder Executivo e da participação do Senado Federal. Não vou dizer do Congresso, mas vou dizer do Senado Federal, que é quem participa do processo de escolha do novo ministro. E como é que funciona isso? O presidente da República, ele faz a escolha. Aliás, o pessoal está dizendo que está travando as mensagens. Vamos tentar parar um pouco os comentários. Eu tenho uma ferramenta aqui, deixa eu ver se eu tenho como hide chat. Eu desabilitei o chat aqui no meu, eu não sei se está desabilitando para vocês, mas eu peço que parem de comentar. Eu desabilitei o chat, eu não sei se isso desabilita para todo mundo, se isso melhora ou não a informação. Se puderem colocar coração na tela, porque com o coração na tela eu sei que não está travando. Então, meus amigos, se puderem fazer isso, veja se vocês conseguem colocar coração na tela. E isso, ó lá, sem condições de assistir, porque está travando, é isso, gente? Então segura a mensagem, está voltando agora, segurem, conexão está caindo, está normal, eu habilitei de novo o chat, está na hora de assistir a live, então segurem comentários, depois eu abro para a gente comentar, vou ser bem rápido aqui, gente, está normal, aqui 100% da transmissão, está normal, então segura comentário e vamos lá. Bom, o presidente da República tem total liberdade política para escolher quem ele bem entender, desde que, é claro, isso é óbvio, a escolha recaia sobre alguém que preenche os requisitos fixados na Constituição Federal. Quais são esses requisitos? Eles estão previstos, estou aqui com a nossa Constituição, no artigo 101 da Constituição, que diz que a escolha vai se dar dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Esta é a regra constitucional. Cidadão, mais de 35, menos de 65 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. O artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º, 12, parágrafo 3º, inciso 4º, ele estabelece que, além desses requisitos objetivos do 101, o escolhido tem que ser brasileiro nato. O escolhido tem que ser brasileiro nato. Este é o procedimento. Muito bem. Feita a escolha pelo presidente da República, ele nomeia, na verdade,
encaminha este nome por meio de uma mensagem presidencial ao presidente do Senado Federal. É uma mensagem do presidente da República, que é o modo pelo qual ele encaminha essa escolha ao presidente do Senado Federal. Segura comentário, galera. E no Senado Federal, o procedimento está no regimento interno. Até aí eu já falava no livro. E a novidade para a edição 2017, eu já havia escrito isso e coincidiu com a escolha de hoje do professor Alexandre de Moraes, mas já estava lá encaminhado para a Saraiva. Eu já havia feito a pesquisa do artigo do regimento interno, que é o artigo 383. Então, se puderem olhar o regimento interno, quem quiser eventualmente aprofundar o tema, leiam o artigo 383 do regimento interno do Senado, e ele define o procedimento de como funciona no Senado, que é o próximo passo, a escolha de Alexandre de Moraes e o encaminhamento para o Senado Federal. E tomei o cuidado de olhar o procedimento com as últimas indicações do ministro Barroso, do ministro Fachin, para confirmar isso tudo, e descobri, na minha pesquisa, é isso que eu coloquei na nova edição do livro, que existe um ato, se puderem anotar, porque isso eu não vi ninguém falar, é um ato número 1 de 2007 da CCJ. Eu vou até mostrar para vocês aqui, meus amigos. É ato número 1 de 2007 da CCJ. Este ato número 1 de 2007 da CCJ, ele disciplina o processo de aprovação de autoridades no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso por quê? Porque o regimento interno, artigo 383, remete o procedimento de sabatina para a CCJ. Então, a própria CCJ, ela editou um ato disciplinando como funciona isso, que é o ato número 1 de 2007 da CCJ. Isso vocês encontram no site do Senado. Então, funciona assim. O presidente escolheu, vai encaminhar uma mensagem para o presidente do Senado, e o presidente do Senado vai determinar o encaminhamento da indicação da autoridade para a CCJ. E é na CCJ onde vai haver a chamada arguição pública do indicado, do escolhido pelo presidente, a chamada sabatina. Então, vamos deixar claro, segurem comentários, a sabatina é feita na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu estou aqui com o ato número 1, que ele, no seu artigo 2º, ele diz que a avaliação do indicado será feita em 2 etapas. Segurem comentários, galerinha. Eu sei que está todo mundo ansioso para comentar, e eu vou abrir o comentário daqui a pouco. Então, a avaliação do indicado será feita em 2 etapas. Primeira etapa, na CCJ, estão vendo isso, né? Primeira etapa, o relator apresentará o relatório à comissão com recomendações, se for o caso, para que o indicado apresente informações adicionais. E, na segunda etapa, na CCJ, o indicado será submetido à arguição pública dos membros da comissão e, em seguida, o relatório será votado na CCJ. Vamos, então, deixar claro que não é o plenário que faz a sabatina, não é o plenário que faz o processo de arguição pública. O processo de arguição pública, que pode levar horas, como foi no caso do ministro Fachin, ele é feito na CCJ, integrada por 27 membros, e aí eles vão votar um relatório
da indicação do membro. Esta votação na CCJ, ela se dá por voto secreto. Vou deixar já aqui a minha crítica que sempre tenho feito a isso, mas ela se dá por voto secreto na CCJ. E isso é muito importante. Tenho sustentado, vi alguns comentários de modo distinto, mas não me parecem corretos. Escutem bem, isso é muito importante, que o parecer da CCJ, ele é meramente opinativo. Ele não vincula o plenário. O parecer vai ser no sentido de acatar e aceitar o nome ou não aceitar. E este parecer da CCJ, ele não vai vincular o plenário do Senado, que é onde vai ocorrer a aprovação ou rejeição do nome. Isso é importante. Vejam, o parecer, vou insistir, da CCJ, que é onde ocorre a sabatina, não vincula o plenário. Por que não vincula? Porque a Constituição Federal diz, no seu artigo 101, parágrafo único, que os ministros do Supremo serão nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, essa escolha tem que ser aprovada pelo plenário do Senado. E aí, o modo de aprovação é pela maioria absoluta. Então, se a CCJ, na verdade, se não, com o parecer da CCJ, o nome do professor Alexandre de Moraes terá que ser levado ao Senado, ao plenário, e ele vai precisar de, no mínimo, 41 dos 81 senadores para aprovar o nome dele. 41 dos 81 senadores. Muito bem. Esta votação no Senado, isso é muito importante, ela é por voto fechado. Isso está previsto lá no artigo 52. 52, vamos pegar ele aqui, inciso 3, a linha A. 52, inciso 3, a linha A. Galera, eu não estou lendo nada do que está na tela, só bate na tela para eu saber que não está travando. 52, inciso 3, a linha A. Aqui o voto é secreto. Vou deixar mais uma vez a minha crítica. Existem pessoas que sustentam a importância do voto fechado nesse momento, dizendo que se este senador que vai votar eventualmente contra o nome, ele teria receio, eventualmente, de uma retaliação do suposto novo ministro. Eu tenho que deixar a minha opinião no sentido de que o senador da República, qualquer parlamentar, tem um dever de prestação de contas, tem um dever de atuar e não esconder o que está decidindo. O parlamentar, ele não tem que ter receio, ele tem que ter coragem em enfrentar e assumir o que faz. O direito ao sigilo, o direito à preservação da intimidade é do cidadão na hora de eleger, mas não do eleito. O eleito tem que prestar contas e por isso eu sou contra, mas isso vai intimidar. Se vai intimidar, se ele tem medo, que não seja parlamentar, que não dê a cara a tapa. Eu não entendo isso. Ele tem que assumir o que faz. Mas isso vai gerar retaliação. Mas assuma o que faz, paciência. Esta é a função do senador da República. Eu não tenho essa visão. De toda forma, o voto é secreto. A PEC do voto aberto foi tímida. A emenda 76 não ampliou todas as votações parlamentares e ela manteve algumas secretas, como essa 50, anotem aí, 52, inciso 3, a linha A. Votação secreta. Muito bem. Aprovado o nome do indicado, da autoridade indicada pelo presidente da República, por maioria absoluta e voto secreto, o presidente da República está apto agora a nomear. Então veja, o presidente escolhe, encaminha para o Senado,
No Senado, a CCJ faz a sabatina, faz um relatório meramente opinativo e o parlamento, o pleno do Senado, decide por maioria absoluta se aprova o nome da autoridade ou não. Aprovado, o presidente nomeia. Bom, vamos a algumas observações rápidas. Primeiro ponto, algumas breves considerações. Eu não tenho dúvida que o professor Alexandre de Moraes ele preenche plenamente os requisitos da Constituição. O que vai acontecer necessariamente é que o professor Alexandre de Moraes, se a sabatina ela for favorável, e me permitam uma opinião de quem está de fora, me parece que politicamente o professor Alexandre de Moraes tem bastante apoio, apesar de, na época em que havia sido nomeado membro do CNJ, isso é importante, há um período atrás ele foi membro do CNJ, houve numa primeira votação uma rejeição do nome do professor Alexandre de Moraes, depois eles fizeram uma nova votação e o nome dele foi aprovado. Então, tudo pode acontecer, e a gente lembra que na história da República, isso está lá no livro, quem está com a edição 2016, eu falo isso na página 871, e coloco uma nota de rodapé, lembrando que durante todo o período que a gente vivenciou de participação do Senado, durante todo o período da nossa República, nós tivemos apenas 5 nomes que foram rejeitados. Isso faz muito tempo. Então, há uma tradição de um tempo para cá de aceitação. Bom, certamente eles vão perguntar uma passagem da tese de doutorado do professor Alexandre de Moraes. Eu estou com a tese em mãos. Cadê a tese? Eu vou pegar ela aqui. Tese em mãos. O professor Alexandre de Moraes, ele... Vou pegar aqui, ó. Tá em mãos. Eu sabia que vocês vão perguntar. Estou com o livro do professor Alexandre de Moraes em mãos, em que ele remete para a tese. E ele diz que... Eu vou ler uma passagem do livro dele. Entendemos que alterações na forma de investidura dos membros do Supremo seriam importantes para a preservação de sua legitimidade e a ampliação de sua independência e imparcialidade, tornando-o efetivamente um dos órgãos de direção do Estado. E ele remete para a tese dele, que é esta tese aqui, ó. Eu estou com a tese de doutorado do professor Alexandre de Moraes, e na tese, é uma tese muito bem escrita, bem interessante, a tese que eu consulto faz tempo, já estudei muito esse trabalho, porque é uma tese referente ao doutoramento do professor Alexandre de Moraes, portanto, do ano de 2000, há 16 anos atrás, e ele chega realmente ao que a mídia está dizendo, a deixar claro que não é conveniente que membros que ocupam cargo de confiança do presidente da República possam assumir a vaga de ministro do Supremo. Ele é explícito na tese, há um capítulo próprio, estou com ele em mãos, que é o capítulo 10, em que ele trata do assunto, e nas conclusões, no item 103 de conclusões, ele sugere, ou ele faz uma crítica. Aliás, ele traz procedimentos interessantes de proposta de um estudo do direito comparado, aliás, um trabalho bem interessante, e faz a sua crítica acadêmica ao modo de escolha de ministro do Supremo. Então, certamente, o que eles vão fazer na sabatina é perguntar. Eles vão, não tenho a menor dúvida que a oposição, até porque o Alexandre de Moraes ele está afiliado ao PSDB, a oposição vai fazer críticas pesadas a essa posição acadêmica do professor Alexandre de Moraes. E isso vai ser discutido, né, na CCJ, e depois o plenário vai apreciar. Eu não tenho a menor dúvida sobre o conhecimento técnico do professor Alexandre de Moraes, mestre, doutor, livre-docente pela USP, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não há a menor dúvida sobre esse questionamento.
extremamente preparado, há um apoio muito grande nos seus trabalhos acadêmicos do próprio ministro Celso de Mello, e há, contudo, um lado político dele que se filiou a um partido político. Naturalmente, quando ele for nomeado, ele tem que pedir a desfiliação partidária, não há a menor dúvida sobre isso, porque a Constituição ela é clara no seu artigo 95, vamos pegar aqui, 95, parágrafo único, inciso 3. É vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária. Então, naturalmente, para assumir, para tomar posse, o professor Alexandre de Moraes vai ter que pedir a desfiliação partidária, porque não poderia continuar ele filiado ao PSDB e ministro do Supremo, porque nomeado ele vira juiz. O texto fala, é vedado aos juízes, e o ministro do Supremo é juiz. Nomeado ele vira juiz e no momento da posse, ele é vitaliciado. Isso é importante. No momento da posse, ele será vitaliciado como ministro do Supremo. Na minha perspectiva do que deve acontecer, não tem quarentena. Não tem quarentena de entrada. Esse é um caso interessante, em que a quarentena de entrada, não, eu digo quarentena dos 2 anos. É interessante, eu até falo isso no livro, quando eu trato das garantias da magistratura e do vitaliciamento depois de 2 anos, eu trago uma exceção no livro, que é essa. O ministro do Supremo, quando ele é nomeado, ele é vitaliciado no momento da nomeação. Olha que interessante. Um desembargador que entra pela regra do 5º Constitucional, e que é advogado, um advogado que entra pela regra do 5º, no momento da posse, ele é vitaliciado. O vitaliciamento é no momento da posse, ele não tem que aguardar os 2 anos. E por quê? Porque todo o procedimento de escolha já foi feito antes por meio do processo da regra do 5º, que é um processo também político, e por meio da escolha de ministro do Supremo, que a gente tem aí esse exemplo que estamos vivenciando. Bom, qual é a minha perspectiva? O Senado vai descer a lenha, vai pegar pesado, vai ser uma sabatina extremamente dura, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que a sabatina vai ser dura, vai ser firme, vai ser pesada, a mídia vai estar em cima, não tem a menor dúvida. A sociedade pode participar também nessa sabatina. Mas, contudo, eu entendo que o Senado, eu estou dando a minha perspectiva política. Eu já sinalizava em manifestações minhas aqui que havia toda uma perspectiva de nomeação do Alexandre de Moraes pela proximidade com Michel Temer. Isso era esperado. E estou dando a minha perspectiva de que entendo que o Senado Federal deve aprovar o nome. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas há uma perspectiva de se aprovar. Aprovado, o presidente nomeia. Nomeado, ele não vai ser o relator da Lava Jato. Isso já tá decidido. O Alexandre de Moraes não ele vai atuar eventualmente no plenário, porque o ministro Fachin, ele mudou e foi nomeado o relator, né? Então veja, o que eventualmente eu estou já vislumbrando aqui, pode ser o revisor de matéria de plenário, realmente vai poder ser. O que eu estou vislumbrando aqui é que alguns temas extremamente importantes e polêmicos poderão ser revistos. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro tema que eu acho que pode ser revisto com a participação do professor Alexandre de Moraes é em relação à execução provisória da pena. Esse é um tema que está no julgamento de 2 cautelares em ADC 43 e 44. Este resultado sinaliza que existem 6 ministros a favor da possibilidade de prisão antes do trânsito e julgado. 6 antes do trânsito e julgado. E existem 4 que são contra. E o ministro Dias Toffoli, que permite a prisão só depois do STJ, mas depende do STJ. Então, eu tenho perspectivas que
com a vinda do Alexandre de Moraes, esse tema pode ser revisto. Um outro tema importante é a abstrativização do controle difuso. O professor Alexandre de Moraes, pelo menos até agora, sinaliza a necessidade de participação do Senado Federal do 5210. Então são temas que me parecem certamente que podem ser revistos por parte do STF. Tudo bem, gente? Bom, eu queria então, agora meia-noite e 18, né, marcam para mim aqui 500 pessoas ao vivo, tá meio travando, eu tô vendo que o negócio aqui tá meio travando, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa para melhorar isso aqui, Pera aí, vamos ver se tá funcionando ou não, né? Eu tenho a perspectiva de que isso está travando, porque os corações estão meio, né? Mas, de toda forma, vamos lá. O negócio aqui tá... Perdi o início. O negócio aqui tá... galera. O negócio aqui deu pau, parece, né? Pau geral. Cadê aqui? Vamos ver. Eita, nós. O nosso Periscope, meus amigos. Vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Ó, daqui a pouco ele vai voltar, porque é brincadeira. Parece que a conexão tá instável aqui, né? Pera aí. Cadê? Bom. Galera, o negócio aqui não tá fácil não, viu?